Abre a tua Bíblia no livro de Efésios. Carta de Paulo para a igreja, não para quem não era igreja. Carta de Paulo à igreja, aos convertidos, aqueles que congregavam na cidade de Éfeso. Efésios, por isso que assim se chama, Efésios capítulo 1. Amém? O tema dessa mensagem é, minhas últimas mensagens eu tenho colocado como título perguntas. E a pergunta que eu faço nessa noite, quem aqui já ouviu falar de dons? Minha esposa compartilhou que logo que ela se converteu, ela tinha desejo, para quem não sabe, receber um dom. Alguém ouviu ela falar, eu queria falar em línguas. Que línguas? Nós vamos compreender nessa noite. Né? Falar em línguas, em outras línguas, línguas estranhas, aquela que nós falamos com Deus. Isso é um dom, um dos dons do Espírito. E essa semana a gente tem um grupo no WhatsApp e eu estava tentando puxar alguns assuntos aí com os irmãos, aí com os crentes. Já que eles não perguntam, eu pergunto. Comecei a lançar algumas perguntas no grupo. As fáceis eles responderam, as difíceis eles falaram, não sei. Foi tocado nesse assunto dos dons. Dons do Espírito, dons do Filho e os dons do Pai. E o que me assustou, irmãos, é que irmãos experientes, irmãos de longa data de conversão, irmãos que têm entendimento da palavra, falaram, poxa vida, nós não lembramos disso. Nós gostaríamos muito que o Senhor pregasse no domingo para nos lembrar, para nos trazer mais clareza. Então eu fico pensando, se esses irmãos não compreendiam, quem dera os irmãos que têm vindo há menos tempo, né? Que têm ainda menos entendimento. Então nessa noite, irmãos, a pergunta é, quais são os propósitos dos dons de Deus? Amém? Quais são os propósitos? Tem mais de um. Quais são os propósitos? Para que Deus deu dons? Para que Deus dá dons? O que seria dom? Presente. A palavra dom significa presente. E para que Deus dá esses presentes? Qual é o propósito disso? Será que nós temos tido essa compreensão? Será que aqueles que já receberam, será que aqueles que já receberam esse presente têm feito bom uso? Se não tem feito bom uso, é por ignorância ou é por omissão? Amém? Vamos compreender nessa noite. Vamos compreender. Quais são os propósitos dos dons que Deus nos dá? Eu gostaria, antes de tudo, já citar um, que para mim é o mais importante. O maior propósito dos presentes que Deus nos dá, que Deus dá para a igreja, é nos unir. Amém? Prestou atenção? O propósito maior dos dons que nós vamos ouvir nessa noite é nos tornar dependentes uns dos outros. Amém? O propósito, vou repetir, talvez alguém não ouviu. O propósito dos dons de Deus é nos tornar dependentes uns dos outros. Amém? Se Deus tem me dado um dom, é para que tu dependas de mim. Mas eu achei que nós deveríamos depender só de Deus. Então por que Deus não desce do céu e prega nessa noite? Amém? Estão compreendendo? Mas se dependemos só de Deus, por que não foi Deus que botou a mão na cabeça dos irmãos e orou? Estão compreendendo, irmãos? Os dons são dados para que a gente cada vez mais aprenda a depender um dos outros. Efésios capítulo 1, versículo 22. Acharam? Paulo vai dando o relato de Cristo, o mistério da vontade de Deus, e ali ele escreve: e sujeitou
todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas, o constituiu, o colocou como cabeça da igreja. E o que é a igreja? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? E Deus constituiu o seu Filho, e Deus constituiu Cristo, o cabeça da igreja. Amém? Aquele que cumpre tudo, a plenitude é cumprida na igreja. A plenitude de Deus, o poder de Deus, as maneiras de Deus pensar, agir, é manifestado na igreja. Mas sem os dons, que nós ouviremos, sem os dons, irmãos, nós não contemplamos essa plenitude. Sem os dons, Cristo não está agindo como cabeça da igreja. Amém? Abre agora ainda em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5. Eu já antecipo para ti que essa palavra é uma palavra mais didática, uma palavra de mais ensino. Temos tido vários tipos de palavras, então presta atenção nessa noite. Amém? Eu não sei para que tu saiu de casa, o que tu querias ouvir, mas presta atenção. Efésios 5, versículos 15. Capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo escreve: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais. Como que nós temos andado, irmãos? O Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Como temos andado? A palavra nécio eu anotei para não esquecer. A melhor definição que eu achei no dicionário. A palavra nécio significa sem conhecimento. E uma que é melhor ainda, sem discernimento. Infelizmente é possível, e nós contemplamos, que muitos caminham com o Senhor. Muitos têm caminhado sem discernimento. Muitos saem de casa para ir no culto, porque tem que ir no culto. Muitos têm uma ideia errada ainda de igreja, por isso eu gosto de fazer essa brincadeira sempre. Que a igreja está linda, e enfatizar que a igreja não é o ambiente, é as pessoas, é o momento. A ideia que nós temos de igreja qual é? A primeira ideia de igreja. Falou em igreja, qual que vem na mente? Templo. Segundo, nome. Terceiro, cadeira para eu sentar. Quarto, um cara chamado de pastor que prega e manda em tudo. E se vire com tudo. Não é essa ideia às vezes que a gente tem de igreja, irmãos? Será que nós não temos andado de uma forma assim, sem discernimento? E depois Paulo continua. Ele fala, remindo o tempo. A palavra remir, talvez tu ouve esse remindo o tempo, pode dizer assim, organizando melhor o meu tempo. Não é organizando melhor, irmãos. É resgatando. A palavra remir significa resgatar. Amém? Cristo veio nos remir dos nossos pecados. Então Paulo fala, sejam prudentes, sejam sábios, adquiram discernimento, a importância, irmãos, daquilo que Cristo fez por nós e quer fazer através de nós. Quando conseguimos criar esse discernimento, esse entendimento, aí nós temos que estar prontos para remir o nosso tempo. E como o nosso tempo tem sido roubado. Amém? Como não temos tido discernimento de que há tempo para todas as coisas. Mas a primeira delas deve ser o Senhor. A palavra remir
significa resgatar. Então Paulo fala, sejam sábios e resgatem o seu tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18, presta atenção. E não vos embriagueis com vinho, em qual há confusão, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos, cantando, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então Paulo nos incentiva, irmãos. A partir do momento que ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, ele diz, aprendam a depender uns dos outros. Essa é a vontade de Deus. Ele usa o exemplo do vinho. Ele fala, os dias são maus, então não vos embriagues no vinho que não leva a nada, só dá contento. Ele não entra nem na discussão se é para tomar vinho ou não é. Ele só diz que é perda de tempo e vai causar dano. Ele falou, usa o teu tempo que tu tem não para tomar vinho, não para encher a tua carne. Pode ser outro exemplo. Ele falou, enchei-vos do Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Quer ser cheio do Espírito? Quer receber dons espirituais? Resgata o tempo que te foi roubado. Aquele que não tem tempo para Deus não tem presente de Deus, irmãos. Nós, só deixando bem claro, não estamos falando de salvação. Amém? Salvação é de graça. Mas Deus não nos chamou só para nos salvar. Deus quer que outros sejam salvos através da nossa vida. Deus quer que a plenitude de Cristo seja revelada e manifestada onde mesmo? Na igreja. Então eu sou a igreja, então é comigo. Quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Se sujeite uns aos outros. Diga, como eu tenho que orar por aquele irmão, porque eu dependo dele. Como eu preciso interceder pelos meus irmãos, porque eu dependo dele. Amém? Abre agora a tua Bíblia lá no profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Se alguém tiver dificuldade para procurar, não tem problema, só ouça. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Quem era Jeremias? Quem foi Jeremias? Quem foi Jeremias? Alguém arrisca? Menos os jovens. Esses jovens lêem muita Bíblia. Alguém arrisca quem foi Jeremias? Quase que eu falei quem ele foi. Quem foi Jeremias? Quem? Quem? Tem certeza? Tem certeza? Glória a Deus. Eu senti uma dúvida em ti. Falar em pensamento não adianta. Se não falou alto, porque eu não tinha certeza. Amém? Jeremias foi um profeta. Um grande profeta. Um homem ousado, usado. Manifestava os dons, os presentes de Deus. E antes de Jeremias ser profeta, quem ele era? Quem? Ninguém. Antes de Jeremias ser profeta, irmãos, ele era impuro, como nós somos impuros. Antes de Jeremias ser profeta, ousado, ouvir a voz de Deus e transmitir, irmãos, ele era surdo, igual nós, muitas vezes, limitado. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 9. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre,
te santifiquei, e as nações eu, Deus, te dei por profeta. Está na hora, irmãos, a gente criar discernimento, entendimento de que o Senhor nos conheceu no ventre, de que o Senhor tem eleição para as nossas vidas que vai além de sermos salvos. Amém, irmãos? Tu não ouve a história de Jeremias antes disso, mas simplesmente veio a voz do Senhor a Jeremias e disse: eu te conheci, eu te escolhi, eu te o quê? Santifiquei. Veja como essa palavra santo, santificação, fica clara aqui. Antes que ele nascesse, ele era o quê? Santificado. Muitos de nós temos assim em mente a palavra santificação, aquele que não erra. A palavra santificação é aquele que foi o quê? Separado. Deus falou: antes que tu nascesse, eu te separei. E as nações te dei por profeta. Amém, irmãos? Existiam outros ministérios em Israel, sim ou não? Sim ou não? Sim. Existiam os levitas, os sacerdotes, existiam as tribos, os chefes tribais. O chamado de Deus, irmãos, para manifestar o seu poder é individual. Não sei qual é o teu, mas uma coisa eu te afirmo: depois de te salvar, Ele vai te usar em alguma coisa. Depois de te salvar e tu criar um discernimento e roubar, pegar de volta o tempo que te foi roubado, irmãos, tu vai se tornar importante na vida de alguém. Algum irmão vai precisar de ti, vai depender de ti, porque Deus assim determinou. Amém? Esse é o mistério da vontade de Deus. E será que Jeremias creu que ele foi separado? Será que Jeremias correspondeu a esse chamado, irmãos, assim como nós correspondemos de primeira? Então, versículo 6. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei o quê? Falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse, mas Deus disse: não digas sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? E colocou, irmãos. E como colocou? Amém? E Jeremias profetizou. E como profetizou, irmãos? É um livro bem grande. Um livro bem grande, vários capítulos, várias revelações, várias profecias que têm se cumprido depois da sua morte. Simplesmente porque ele creu. Simplesmente porque ele acreditou. Simplesmente porque ele confessou a fraqueza que ele tinha, o estado que ele se encontrava. Ele falou: sou inexperiente, sou uma criança, no sentido de conhecimento, entendimento. Deus falou: não importa, aonde eu te enviar, tu irás. Amém, irmãos? Vamos começar a criar esse discernimento, irmãos. Só tem uma coisa que pode nos impedir, é a nossa incredulidade. Amém? A nossa incapacidade não pode nos limitar, porque senão ninguém faria nada. A diferença está naqueles que creem e naqueles que não creem. Incapacitado, todos são. Já contei meu testemunho, a maioria conhece. Quando ainda congregava no meio evangélico, fui convidado assim para pregar algumas vezes, numa igreja pequenininha que eu ia. Aí uma certa vez me convidaram para trazer, pregar, e eu convidei toda a minha família. Foi a única vez que a minha família veio ver eu pregar. 2007 por aí. Veio toda a minha família, meus irmãos, minha mãe.
Eu acho que eu preguei 1 minuto e meio, mais ou menos. Eu queria morrer. Eu chorava, mas eu achava que era de emoção, era de raiva. Porque eu não sabia realmente o que falar, não sabia o que pregar. Porque algo tinha roubado o meu tempo. Não o tempo disponível, mas o tempo que eu me dedicava e que eu obedecia e que eu temia ao Senhor. 1 minuto e meio no máximo. Como eu fiquei frustrado, irmãos. Mas a minha frustração não foi causada pela minha incapacidade. A minha frustração foi causada pela minha incredulidade. Mas eu não acreditava que Deus tinha me elegido e tinha profecias, promessas sobre a minha vida. Eu acreditava, só que eu não me comportava como alguém que acreditava. Amém, irmãos? Se tu és frustrado, é porque tu não tens se comportado como aquele que crê. Porque tu não tens tido discernimento de que Deus escolheu e Ele faz. Ele decidiu, acontece. Amém, irmãos? Passou-se 3, 4 anos. Começamos a congregar nesse formato de quem está vindo a primeira vez. Começamos a se congregar no formato diferente. Na verdade era nas casas. Não tinha quem pregasse. Não tinha quem orasse para começar. Não tinha quem orasse para encerrar. Quando alguém dizia assim, hoje eu tenho uma palavra. Nós dizia, pode falar, irmão. O irmão abria a Bíblia no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fechava a Bíblia, tu ficava esperando que ele fosse falar alguma coisa e ficava um olhando para o outro. Acabou. Os nossos cultos, quando começamos em 2011, os irmãos que estão aqui desde o começo, lembram, irmãos? Não tinha. Poucas coisas tínhamos. Todos incapacitados e continuamos sendo incapacitados. A diferença é que alguns começaram a crer. Alguns começaram a sair para fora, começaram a pedir dons. Alguns começaram a reconhecer, Senhor, Tu nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Mas sem os dons não tem como. Nós precisamos, nós dependemos uns dos outros. Aqueles que estão aqui desde 2011 vão lembrar. Eu, pelo menos, eu falava para minha esposa, tu tens que trazer uma palavra. Tem que trazer uma palavra, nós dependemos de Ti. Muitas vezes ela trazia. Ela dizia, eu vou trazer, mas é para Ti. Eu falei, não é mais para mim não, traz você mesmo. Estava desacreditado. E como foi que eu comecei a pregar, irmãos? Entrei dentro do meu quarto. As pessoas perguntam assim, tá, como é que eu vou adquirir o dom? Não existe uma fórmula. Resgata o tempo perdido que Satanás tem tirado da tua vida. Cria um discernimento, que existem dons prontinhos para que tu venhas adquirir e vai a fluir. Se tu ainda não sabe qual é o teu específico, como eu sabia qual era o meu específico, creia que tem um ou muito mais dons te esperando. Amém, irmãos? Num culto que a gente fazia nas quartas-feiras, lá em cima da minha casa e na sala, 5, 6 gatos pingados, eu entrei no meu quarto, e o Senhor foi falando. E o Senhor foi mostrando passagens e foi me lembrando. E eu preguei pela primeira vez, irmãos. Amém? E não parei mais. E só vou parar o dia que eu morrer. Mas eu continuo incapacitado. Amém? A minha motivação nessa noite é te motivar a crer. Os chamados são diversos, diferentes, particulares. Assim como foi com Jeremias. Jeremias, o Senhor chamou profeta para as nações. Todos que nós podemos dar centenas de exemplos. Todos eram incapacitados. Mas todos os que foram usados creram. Amém? Volta um livro, Isaías, profeta Isaías. Profeta Isaías. Capítulo 6, vamos ver como é que foi o chamado dele. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6 a 8. Mas um dos serafins
uma categoria de anjo, para quem não sabe, de seres celestiais, aqueles que estão prontos para nos servir, nos abençoar. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirou do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Amém? Quem era Isaías? Um pecador limitado como eu e tu, antes de conhecer o Senhor. O anjo veio e tocou. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus tem princípios e Deus não atropela, o Senhor não inverte a ordem das coisas. O Senhor vem e toca Isaías, o Senhor purifica os seus pecados, o Senhor diz: tu estás perdoado. Amém? Estás salvo. Mas agora eu quero algo de ti. Vamos ver a continuação. Versículo 8. Isaías está quietinho. Depois disso, depois dessa primeira parte, depois do Senhor ter se apresentado como Salvador, depois disso, eu, Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu, Isaías, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Quantos de nós temos ouvido essa voz, mas não temos a coragem de dizer: Senhor, envia-me, Senhor? Porque talvez não cremos que o Senhor tocou e purificou e nos libertou. Porque talvez não cremos que o Senhor tem poder para ser manifestado através das nossas vidas, como Isaías creu. Amém? Isaías era pecador ou não era? A vez que o anjo tocou e falou: a tua iniquidade foi tirada, os teus pecados estão perdoados. E logo depois ele ouviu a voz de Deus. Eu creio que conversando com seu filho. Porque aqui diz assim, ó: a quem enviaremos, plural, quem irá por nós. Deus não estava conversando com Isaías nem com a nação de Israel. Isaías ouve a voz de Deus dizendo: quem irá por nós? Será que nós precisamos um dos outros ou não, irmãos? A conversa de Deus continua a mesma com seu filho. Quem irá por nós? O Senhor vai e volta, irmãos. Ele desce e sobe quando Ele quiser. O seu Espírito está aqui. Não é uma limitação. Quando eu falei: por que o Senhor não veio e pregou? Não estou desafiando o Senhor, eu estou te confrontando. O Senhor não veio pregar porque Ele não quis. Porque Ele deu profetas às nações, Ele deu pregadores às nações, Ele deu pastores às nações. Ele deu pessoas que vão falar em línguas, interpretar e profetizar e curar. Amém? Porque se nós não fizéssemos essas coisas, não seria em nome de Jesus o Cristo. Se fosse Deus que pregasse, Deus que curasse, Deus que falasse em língua, interpretasse, profetizasse, Deus ia fazer isso em nome de Cristo? Não. Mas nós precisamos fazer em nome de Cristo. E nós temos aprendido, no decorrer desse ano, que a vontade do Pai era revelar o Filho. Amém? A quem Ele enviará, irmãos? Isaías disse sim. Será que nenhuma vez nesse ano, vamos limitar esse ano, não ouvimos o Senhor perguntando se Ele poderia nos enviar? E Efésios diz que o querer é de quem mesmo? De Deus. E o efetuar é meu? É de Deus. O que eu faço? Apenas obedeço. Apenas digo: eis-me aqui. Deus queria Isaías. Deus efetuou Isaías. Ele apenas falou: Senhor, eis-me aqui. É fácil, irmãos? É fácil? Não é fácil.
Nós vemos que com Jeremias, Deus falou para ele, podes ir, não tenhas medo. Medo de quê? Tanto Deus quanto Jeremias sabia o que o aguardava. Sabe o que aguardava Jeremias? O povo de Deus, Israel, a nação santa, escolhida, apostatada. Jeremias teria que pegar os microfones da época e dizer, arrependam-se. Tome de volta aquilo que foi entregue nas mãos de Satanás. Se convertam ao Senhor. É fácil falar isso? É fácil, irmãos, pregar a verdade? Não. A cada dia eu tenho sido mais confrontado e convencido que ou eu falo ou eu falo. Amém? Eu ia dizer que muitos gostam, na verdade muitos não gostam. Mas uma coisa eu tenho certeza, é o Senhor quem cumpre tudo em nós. Amém? Abre a tua Bíblia agora em Romanos capítulo 12, ainda bem que hoje tem até meia-noite. Brincadeira, 10h30 vamos encerrar, promessa. Romanos capítulo 12. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo à igreja que morava na cidade de Roma, na Itália. Romanos capítulo 12. Acharam? Rogo-vos, imploro, diz Paulo, imploro a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem, que vocês decidam, que vocês tomem a decisão, a postura de apresentar, de oferecer os vossos corpos em sacrifício o quê? Vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Decidi obedecer, irmãos. E não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que nós entendemos lá em Efésios? Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos o quê? Cheios do Espírito. Qual é a boa vontade de Deus? Qual é a perfeita? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos cheios do seu Espírito. Amém? Crie discernimento nessa noite. Há uma diferença monstruosa, uma distância monstruosa, irmãos, entre o Espírito habitar em ti, na confissão do batismo, e o Espírito agir em ti. O Espírito se manifestar através de ti. Ser cheio do Espírito. Amém? A vontade boa, perfeita e agradável de Deus, irmãos, é que nós sejamos cheios do Espírito. Mas para isso precisamos o quê? Nos oferecer. De uma forma santa, separada, agradável a Deus. Versículo 3. Porque, pela graça que me é dada, o que Paulo era mesmo? Apóstolo, mestre. Ele falou, então, por essa graça que Deus me deu de ser apóstolo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, função. Assim também nós, que somos muitos membros, mas um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros.
Somos um corpo, muitos membros, funções distintas, mas estamos ligados uns nos outros. Nós somos membros uns dos outros, irmãos. Amém? A minha boca precisa que a minha mão leve o microfone até ela, irmãos. O apóstolo Paulo não escolhe o corpo humano por acaso, para nos trazer esse discernimento do que é a igreja, de que nós somos, quem nós somos, por que o Senhor nos chamou. Amém? Só que só vai cumprir, tu só vai ser membro um do outro, tu só vai parar de vir no culto, simplesmente, e se tornar importante na vida de alguém, se tu se oferecer como um sacrifício vivo, agradável, separado, remir bem o teu tempo, tomar tudo de volta, colocar à disposição do Senhor. Versículo 6, aqui ele vai listar os dons que Deus dá, que nós não vamos poder detalhar um por um. De modo que, tendo diferentes dons, diferentes presentes, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, o que é ministério, irmãos? Servir. Estragou a descarga lá antes, eu vi que tinha 2 irmãos lá arrumando, né? Isso é ministério. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom, esse presente em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que é repartir, né? Tem irmãos que têm esse dom de repartir, tirar dele para dar para o outro. Tu faz isso, faça de uma forma liberal, sem esperar nada em troca, sem tocar trombeta. Amém? Faça porque Deus te deu esse dom. Não é porque tu és bom. Não é simplesmente porque teu irmão precisa. É porque Deus te deu esse dom. Tu tens esse dom de repartir, faça com liberalidade. O que preside, o que está à frente, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Nós entendemos que os dons do Pai, rapidamente, veja que aqui há uma mistura dos dons do Espírito e dos dons do Filho. Nós vamos chegar lá, calma, os ministérios. Só que a Bíblia diz que o efetuar é de Deus. Nós entendemos que o Espírito dá os dons, Cristo dá os ministérios, mas quem executa tudo isso é Deus. Amém? O dom dado por Deus é aquele que vai fazer com que os dons se manifestem, que os dons sejam operados. Amém? E Paulo vai dizendo o quê? Faça o que é para fazer e não faça o que não é para fazer. Amém, irmãos? Se tu exerce misericórdia, faça com alegria. Muitas vezes vemos os irmãos tendo misericórdia, mas com alegria? O primeiro momento é de misericórdia. No segundo momento já é de peso, é de dor. Não é dom. É emoção, é comoção, é querer aparecer, não sei o que é. Aquele que exerce misericórdia segundo o dom que Deus dá, irmãos, exerce com alegria. E muitas vezes vemos irmãos exercendo misericórdia com muito pesar, com muita tristeza, reclamando e se lamentando. Vamos criar discernimento. Amém? Dons do Pai. Vamos para os dons do Filho, Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo do 1 ao 6. Veja que Paulo começa esse capítulo da mesma forma que ele fez em Romanos. Rogo-vos, peço-vos, pois eu, preso do Senhor. Paulo estava preso, irmãos, numa cadeia quando escreveu essa carta. Não porque ele era ladrão, não porque ele matou alguém, muito pelo contrário. Ele fala, rogo-vos eu, preso do Senhor, que
que andais como é digno da vossa vocação, como fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando, veja mais uma vez, suportando uns aos outros em amor. O que é suportar mesmo? Ser tolerante, é isso? Suportar, irmãos, é ser suporte. Ser suporte é exercer misericórdia com alegria. Ser suporte é profetizar, segundo a medida da fé. Ser suporte, irmãos, é ofertar na vida de algum irmão, com liberalidade. Ser suporte é manifestar os dons que Deus exerce nas nossas vidas. Amém? Essa é a nossa vocação. A nossa vocação, irmãos, é nos suportar uns aos outros, ser suporte uns para os outros. Sendo sincero, hoje, falando hoje, eu posso contar com poucos aqui. Só que a minha Bíblia diz que eu deveria contar com todos vocês que aqui estão. Amém? Nós não somos superiores, irmãos. Nós temos entendido que um dom de pastor, um dom de mestre, não é para exaltar, é para tornar dependente. Amém? Tu pode até depender da minha pregação, mas eu dependo da tua oração. Eu dependo da tua misericórdia. Eu dependo da tua profecia. Amém, irmãos? Eu dependo que tu separes um louvor para o culto, porque eu não sei fazer. Eu dependo que tu busque água para mim. Amém, irmãos? Você suporte uns para os outros. Hoje, infelizmente, não posso. Aí tu puxa para ti. Tu tens podido ser suportado por todos os teus irmãos, aqueles que têm congregado contigo? Amém, irmãos? Como é que nós vamos ser suporte uns para os outros, se eu não sei nem onde é que o meu irmão mora? Se chegar a notícia que está pegando fogo na casa dele, eu vou só orar, porque eu não sei onde é que é, para ajudar a apagar. Congregamos 1 ano, 2 anos juntos e não sabemos onde nossos irmãos moram. A única coisa que eu sinto saudade de quando éramos aquele pequeno grupinho é disso. E eu tive a ilusão de achar que ia permanecer daquele jeito. Éramos 10. Estávamos sempre juntos, fazíamos todos juntos, todos sabiam onde todos moravam. Será que é desculpa, irmãos, o crescimento? A igreja está crescendo, Deus dá o crescimento. Será que é desculpa para pararmos e sermos suporte uns aos outros? Será que é? Não. O problema é que o discernimento talvez está indo embora. O nosso tempo foi roubado. Olha quantos irmãos para visitar, quanto tempo necessitaria? Só não temos tempo porque o nosso tempo está sendo roubado por outras prioridades. Amém, irmãos? Desculpa a minha sinceridade. Tu não vai conseguir ser suporte para ninguém nos domingos durante 2 horas. Não vai. Tu não vai experimentar a vontade de Deus, tu não vai receber os dons de Deus em 2 horas por semana. Amém, irmãos? Os irmãos que me questionaram, como é que eu adquiro? Estão entendendo? Onde é que eu parei? Versículo 3. Versículo 2, vou ler o finalzinho. Suportando-vos uns aos outros em amor. O amor de Deus, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Existe um só corpo. O que é o corpo mesmo? A igreja. Existe uma só igreja. Por isso, quando alguém perguntar qual é o nome da tua igreja, Jesus Cristo. Só existe uma igreja. Amém? A igreja não está dividida. Tentaram dividir ela lá em Corinto. Lá em Corinto também tentaram. Eles falaram,
A minha igreja é de Paulo, a minha é de Apolo, a minha é de Pedro. E Paulo escreve uma carta e diz, por acaso Cristo está dividido? A igreja é Cristo. A igreja é o corpo, nós vimos antes, de Cristo. Amém, irmãos? Ele é a cabeça, ele pensa, ele dá ordem. E o corpo executa. Amém, irmãos? A igreja não está dividida, existe uma só igreja. Um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Presta atenção. Existe um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre alguns, e por alguns, e em alguns. É isso? O qual é sobre todos, o qual é por todos, e o qual é em todos. Amém? Deus tem sido Deus em ti? Ou Deus só é por ti? Amém, irmãos? A nossa vocação é essa. Que Deus seja em nós, mas que Ele seja através de nós. E não tem sido muitas vezes. Deus tem o poder, tem o desejo, tem a eleição de se manifestar como Deus sobre todos que aqui estão nessa noite. Amém? O que tu vai fazer eu não sei, mas tem algo a ser feito. Daí eu parei já, tu presta atenção. Versículo 7. Pula para o 11. Aqui Paulo vai dando a descrição de Cristo. Ele diz que ele desceu, subiu, ressuscitou. E ele mesmo, Cristo agora, veja como fica nítido, Cristo, ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ele deu para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem aqui é santo? Além do Tata que é santo. Quem aqui é santo? Quem aqui crê que foi separado por Deus desde o ventre, irmãos? Cristo. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas, para que os santos, aqueles que fossem separados, fossem aperfeiçoados. Porque quando Deus nos chamou, quando Deus nos chama, realmente nós somos tenebrosos. E a Bíblia diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Nós devemos ser separados como Ele é separado. Então Cristo deu presentes. Ele chama um povo, separa um povo cru, e no meio desse povo Ele vai escolhendo alguns para esse propósito, para ir aperfeiçoando. Amém? Eu creio que é assim. Temos que crer que é assim. Apóstolos. Quem já ouviu falar que tem uns apóstolos por aí? Já viu na TV alguns apóstolos? Eu particularmente creio, irmãos, que não existam mais apóstolos hoje, perante a Bíblia. Amém? Abre rapidinho a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 7. Está quase acabando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Aqui nós vamos entender o que era um apóstolo. 15, 7. Depois, Paulo está tratando sobre o assunto da ressurreição. Alguns não criam na ressurreição, né? Ele está tratando o assunto da ressurreição. E ele vai tratar sobre aquele que ressuscitou pela primeira vez. Depois, Jesus foi visto por Tiago. Depois foi visto por todos os apóstolos. E por último de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo,
porque eu sou o menor dos apóstolos. Amém? Eu creio que Jesus não apareceu vivo para esses apóstolos que aí se dizem apóstolos. Amém? Quando nós vamos para outros textos, Atos 2, por exemplo, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que testificaram a ressurreição do Senhor com os seus olhos. Aí eu também testifico, sim, de outras maneiras, mas eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Eu não vi. E não acredito quem disse que viu. Amém? Ele apareceu para os apóstolos. Quando Paulo fala em Gálatas, ainda que um anjo desça do céu, eu mesmo vos apresente outro evangelho, seja considerado o quê? Maldito. Os apóstolos, irmãos, apresentaram o evangelho, apresentaram o reino, está pronto. A partir do momento que apareçam outros apóstolos, haverá outros ensinamentos, outras doutrinas, outros evangelhos. Amém? Então esse dom não peça para ser um apóstolo. Eu creio que é o único dos dons ministeriais que ficou para trás. Pode ver. Ele fala, apareceu para Tiago, que era um apóstolo, apareceu para os outros e por último de tudo apareceu para mim, Paulo, como um abortivo. Deixa eu ler mais um pouquinho, até o versículo 11. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu, Paulo, persegui a igreja de Deus, mas pela graça, mas pelo presente, pelo favor não merecido de Deus, eu sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, aqueles que viram, assim pregamos e assim havemos crido. Amém, irmãos? Quantos aqui já receberam dons de Deus? Muitos. Uns nem sabiam que existia, mas muitos já receberam. Quantas vezes tu olha para o lado e diz assim, poxa, aquele irmão merecia muito mais do que eu. Nós temos o discernimento que ninguém merecia, mas ainda tem alguns que mereciam mais que nós. Amém? Ou nós merecíamos menos que ele. E quando tu é confrontado com isso, o que tu faz? Faz igual Paulo? Trabalha ainda mais? Se dedica ainda mais? Doa o teu tempo ainda mais? Amém, irmãos? Temos tido discernimento ou temos sido nécios? Temos sido loucos? Outra palavra que Paulo cita lá em Efésios 5 é insensato. A palavra insensato significa doido. Muitas vezes nós somos doidos. Nós não entendemos a seriedade, brincamos com a seriedade, irmãos. Amém? Deus nos deu uma graça. Deus nos dá dons, nos dá presentes, sem merecermos. Nós temos que trabalhar. Temos que manifestar. Paulo fala, eu sei o que eu sou o que sou, trabalhei mais do que todos. E logo ele frisa, mas não eu, a graça. Amém, irmãos? Posso ler mais uma passagem? Deixa eu escolher no meio de tantas. Ficou clara essa questão dos dons? Apóstolos. Abre a tua Bíblia agora em... Eu tenho que escolher. 1 Pedro, capítulo 5. Semana que vem nós continuamos. 1 Pedro. Alguém pode dizer assim, poxa, é tão cansativo. O Senhor lê tantos versículos, tantas passagens. Cansativo é. Mas quanto mais lemos, menos riscos corremos de ser enganados. Amém? Hoje de manhã, enquanto tu acha aí 1 Pedro, capítulo 5, eu gosto de dar nome aos bois. Hoje de manhã, eu vi no Facebook um pastor muito conhecido no Brasil. Convidado aí, tem programa de televisão também.
pastor reverendo Nicodemos, alguma coisa, esqueci o nome dele agora, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Augusto Nicodemos, conhecido como doutor, mestre, professor, filósofo, teólogo, não sei todos os títulos que ele tem, vários títulos. Igreja Presbiteriana do Brasil, as primeiras igrejas que veio para o Brasil, Presbiteriana, Metodista e Batista. E daí, o povo está acordando, amém? Os profetas têm proclamado a verdade. Não fica assim, poxa, só aqui. Vai pesquisar. Muitos têm acordado para alguns assuntos polêmicos. Muitos têm despertado para as mentiras que foram ensinadas. E daí com certeza chegou nos ouvidos dele que alguns têm confrontado e questionado o dízimo. Quem é que sabe o que é dízimo? Separar tudo que tu recebe, 10%, levar na casa do Senhor, né? Levar na casa do Senhor, e daí o Senhor abre as janelas dos céus, o Senhor repreende o devorador, né? Tu leva os 10%, aí Deus fala assim para o seu filho amado, agora tu fica na tua aí, deixa o teu sacrifício de lado da cruz, sério isso. Agora eu vou abençoar o meu filho, não pela tua cruz, mas pelos 10% que ele trouxe. E é ensinado. E esse grande mestre, entendido, professor e tudo mais, ele estava no Facebook e falou assim, devemos ou não devemos dar o dízimo? Procure. Eles são muito cara de pau. Ele falou assim, realmente, no Novo Testamento, o que significa Novo Testamento mesmo? Nova aliança. No Novo Testamento não fala de dízimo, ele falou, realmente não fala. Mas nós não precisamos que fale no Novo, porque lá no Velho fala então. Amém, irmãos? É por isso que lemos bastante. É por isso que não pregamos dízimo. É por isso que entendemos que temos urgência em corresponder, em criar discernimento. Não adianta de nada, tu não dá mais dízimo e não manifestar os dons de Deus. Amém? Ele falou, não fala de dízimo, mas a nossa igreja presbiteriana, no Novo Testamento não fala de batismo, eu nem sabia, aprendi hoje. Não fala de batismo de crianças, mas nós batizamos as crianças. Ou seja, não está na Bíblia, mas fazemos uma coisa, então vamos fazer outra também. O guia do cristão, irmãos, é a palavra, é a Bíblia. O dia que acharmos contradição aqui, a nossa fé é contraditória. Amém? Aí eles batizam porque os judeus circuncidavam as crianças ao 8º dia. Então eles entendem que se o judeu circuncidava o seu filho, o filho do crente tem que ser batizado. Só que ele não pegou nenhum texto fora de contexto, ele não pegou texto nenhum. O apóstolo Paulo fala que agora a verdadeira circuncisão, ele falou, não é do judeu. A verdadeira circuncisão é qual? Quem lembra? Em Gálatas. É a do... Eu vou ser bem ousado. A última circuncisão, a primeira, era do que mesmo? Da onde? Era do pênis. Né? Só tem adulto aqui. A outra circuncisão era do pênis. Era um sinal que era feito nos meninos. Ele falou, mas agora a verdadeira circuncisão é do coração. Então como é que uma criança pode se circuncidar? Se a verdadeira tem que ser do coração. O coração é sentimento, é obediência, é decisão, é crer. Não tem, irmãos. Vamos deixar de ser meninos e tantos outros exemplos. Amém? Vamos despertar. Talvez homens que ganharam dons, mas deixaram de usar para que o Senhor fosse manifestado. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Apóstolos, aqui nos fala sobre outro ministério. Para que tu entenda nessa noite, para que serve um pastor? 1 Pedro 5, 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
que sou também presbítero. Pedro. O que Pedro também era? Apóstolo. Os dons ministeriais, assim como os dons do Espírito, que não vamos poder falar nessa noite, sim, podem ser acumulados. Podemos ter mais de um dom. Glória a Deus. Aos presbíteros que estão entre vocês, igreja, advirto eu que também sou presbítero com eles e testifico das aflições de Cristo. Sou presbítero com eles e testifico do quê? Das aflições de Cristo. Isso torna ele o quê mesmo? O quê? Apóstolo. Prestaram atenção? Testifiquei das aflições. Ele não se intitula como apóstolo, mas ele era. E aqui ele fala por quê. As aflições de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas de boa vontade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo, o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém, irmãos? Os dons foram dados para nos edificar, para nos abençoar, para nos tornar. Sai daqui crendo nisso nessa noite. Os presentes que talvez você tenha pedido para Deus é para que alguém venha depender de ti. Amém? E muitas vezes temos tido os dons e nós só não temos o tempo para que as pessoas dependam de nós. Amém? Sou pastor e com muita alegria para te apacentar. Amém? E tu tens contemplado que não é por torpe ganância, nem salário eu não tenho. Amém? A comidinha que tu serve para mim lá já está de bom grado. Sempre tem a recompensa. Amém, irmãos? Temos muitos outros dons, continuaremos semana que vem. Espero que essa palavra venha te edificar. É igual eu te falei, é uma palavra didática, sim. Só que nós entendemos que o oba-oba não nos leva a lugar nenhum. Temos urgência de corresponder com a vontade de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui vão sair daqui pensando diferente. Muitos daqui vão sair crendo que quando o Senhor toca, Ele purifica e salva. E depois que Ele salva, Ele tem um presente para te dar. Para edificar pessoas, para alcançar pessoas. Seja um pastor, seja um mestre, seja um evangelista, seja um profeta. Seja tu receber dom de falar em língua, interpretar as línguas, profetizar, curar, maravilhas, expulsar demônios, seja o que formos. Está tudo disponível para aqueles que creem. Amém?